Boa noite. Boa noite. Em nome da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, eu agradeço a presença de todos e dos palestrantes presentes. A gente vai mudar um pouco a dinâmica das falas. O nosso encontro hoje tem por objetivo debater a medida provisória 759, que dispõe, entre outros assuntos, sobre regulação fundiária, urbana, rural, bens da União. E em julho de 2016, o Estado de Cidades criou um grupo com o intuito de estudar o tema, estudar a regulação fundiária e elaborar um estudo a ser encaminhado para o ministro. Esse grupo, pela portaria 326, tinha como função elaborar um produto num prazo, salvo engano, de 60 dias, prorrogável por mais 60. O Rodrigo me corrija se eu estiver, o Rodrigo me corrija se eu estiver errado. E em 22 de dezembro ainda de 2016, nós recebemos a notícia da edição da MP 759, que também já foi, né, no final do ano, e hoje já conta com 732 emendas. Mas na parte urbana são 273, salvo engano. 732 emendas, sendo que na parte urbana, 273 emendas. Só esse fato demonstra que a gente precisa discutir o tema, né? Muitas propostas de emenda, de alteração, por conta, talvez, dessa ausência de uma discussão prévia, né? Aqui na Defensoria a gente só tem notícia do grupo depois do documento. Então, hoje, nosso encontro é com esse objetivo. Eu não vou falar muito, porque a gente pactuou aqui na ordem de 20, no máximo 25 minutos para cada um, para que cada um depois possa fazer perguntas, a gente possa debater e enriquecer a nossa discussão. Então, para começar, eu chamo o Dr. Rodrigo Meliano. Ele é graduado pela Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito do Estado, Regulação e Tributação e doutora pela Universidade também Federal de Pernambuco, doutorando em Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado e consultor jurídico do Ministério das Cidades. Boa noite a todos. Agradeço o convite que nos foi feito pela Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. É um prazer falar para um auditório de pessoas tão seletas e mais ainda, né? De pessoas que a cada dia se comprometem a operacionalizar esse direito social, a moradia digna. Então, o Ministério vem aqui sempre nessa postura de manutenção do diálogo, como a doutora Luísa bem pôs. O tema hoje já foi encaminhado ao Congresso, mas ainda há um amplo espaço para emendas junto ao relator, depois emendas do plenário. Então, enfim, o debate é muito salutar. O importante dessa medida provisória, ao meu ver, era abrir um espaço na Câmara para nós discutirmos, porque quem bem entende de processo legislativo no país sabe que um caso como esse, fosse um projeto de lei, na melhor das hipóteses, com 12 anos seria votado. Agora não, a gente pressiona que o tema realmente seja levado à discussão e a um amplo espaço, um amplo Congresso, para que essa discussão ocorra. Antes de fazer aqui uma exposição muito panorâmica sobre regularização fundiária à luz da MP 759, eu queria lhes dizer como esse tema surgiu, né? Até o governo do presidente Michel Temer, a política habitacional da União ela estava muito centrada na correção do déficit de quantidade, déficit habitacional quantitativo, que é aquele alcançado pelo programa Minha Casa Minha Vida, um programa eminentemente de construção de unidades novas. Quando nós entramos, criamos uma outra medida provisória, o programa Cartão Reforma, que, a partir de um índice que a Fundação João Pinheiro formatou de precariedade habitacional, visava alcançar esse déficit daqueles domicílios que estão ali existentes, a pessoa não quer sair dele, mas tem um índice de precariedade, não tem um telhado adequado, não tem um reboco, precisa de uma pequena melhoria. O programa Cartão Reforma, que será lançado provavelmente agora em abril, maio, deve alcançar em alguma medida esse ambiente. E, por fim, para fechar o tripé habitacional, na nossa ótica de política habitacional, faltava um marco jurídico para conferir segurança à propriedade.
Os senhores bem sabem, na condição de defensores públicos, que a informalidade da situação de propriedade no Brasil gera uma série de consequências. O imóvel não é transmissível a herdeiros, o imóvel, caso adquirido de uma construtora e a construtora venha a ter um problema de solvência, pode ser levado, né, para pagamento de dívidas dela depois do disposto judicial aberto. Cada um boa fé, não estava, enfim. A gente sabe que ocupações urbanas irregulares têm forte pressão para a desocupação. A medida provisória vem até tentar corrigir isso, sendo que uma vez instaurado o procedimento da regularização fundiária, enquanto ele estiver em curso, tem a família direito de permanecer naquele local. Talvez até ajudando a Defensoria Pública nisso, porque a gente sabe quantas e quantas vezes o Ministério Público não quer tirar aquelas pessoas da localidade e depois, uma vez definida a situação fundiária, as famílias voltariam a ocupar e vocês fazem a pressão oposta. Vamos manter as famílias ali. Então, enfim, nesse contexto de segurança de moradia, vem essa terceira medida provisória, que é a 759. Falei com uma explanação muito panorâmica. O tema, como os senhores bem sabem, não é novo, né? Desde a Lei 11.977 de 2009, já havia um capítulo no ordenamento jurídico brasileiro muito evidente para tratar dele. E o que é que mudou com essa iniciativa do governo federal? Tentei enumerar aqui aquilo que nós julgamos como os principais pontos. Tentamos conferir um novo conceito, a regularização fundiária urbana. Criamos a figura da legislação fundiária e, a nosso ver, aprimoramos a da legislação de posse, que é um instituto que já existia na Lei 11.977. Trouxemos ao direito civil o direito real de laje. Foi até uma discussão muito curiosa, porque quando eu estava na Casa Civil, me falavam, doutor Rodrigo, o direito civil brasileiro já experimentou dias mais nobres, porque realmente o direito de laje não está muito vinculado a uma população de menor renda. Então, eu disse na oportunidade, talvez fosse já o momento dele se curvar à realidade, e assim ficou, a nosso ver, um avanço, que ingressou, inclusive, no capítulo de direitos reais do Código Civil. Está lá, a laje, no rol lá, exaustivo. Pois bem, ademais disso, aprimoramos o Instituto de Arrecadação de Imóveis Abandonados, tentando dar uma ênfase nisso, que já está previsto desde o Código Civil de 2002, as prefeituras fazem muito pouco uso. Criamos um procedimento consensual e fora do judiciário para fins de regularização fundiária. E não sei se outros conseguem ler, houve também aqui uma tentativa de simplificação cartorial. Pois bem, a nível do conceito de regularização fundiária, o que mudou? A nosso ver, tentamos com essa medida provisória trazer um conceito mais funcional do que é a área urbana a ser regularizada. Havia muita discussão antes, a área urbana passível de regularização é aquela do Estatuto das Cidades, é aquela que o Código Tributário Nacional define como urbana. O Código Nacional, em seu rol de definição do que é área urbana, exige lá um dos requisitos a presença de meio-fio. E se nós adentrarmos no Brasil, no interior do Nordeste, na Amazônia, a própria rua das prefeituras não tem meio-fio. Então, será que isso não seria uma área urbana a ser regularizada? O que fizemos? Demos um conceito funcional. A área urbana será aquela que não tenha uma finalidade de cultivo ou de pecuária, que o município ou o Distrito Federal reconheçam como urbana por sua destinação, porque ali tem um NUPA preponderantemente utilizado para moradia, para comércio, deixando isso realmente a cargo do ente que promoverá a regularização fundiária, em detrimento desse formalismo que havia. É o Código Tributário Nacional que se aplica, é o Estatuto das Cidades, e virava uma briga jurídica que muitas vezes dificultava o início da regularização fundiária. Criamos, então, essa ideia de núcleo urbano informal, uma sugestão que o Ministério recebeu de urbanistas, justamente, que traduz esse intuito de funcionalidade, como aquela área é utilizada. E aí, adiante ao tratado do procedimento, eu vou lhes mostrar que hoje, mesmo áreas que formalmente constam como rurais, podem ser objeto de regularização fundiária urbana nos moldes dessa medida provisória, a meu ver, de forma menos burocratizada. Mas eu direi na sequência. Então, os conceitos de regularização fundiária urbana de interesse social e de interesse específico não é nada novo. Isso nós trouxemos da Lei 11.977. A nosso ver,
Essa expressão REURB é muito feliz, porque é importante que se diga que esse programa de regularização fundiária não se basta na concessão de título. Como ficou enumerado no início dessa medida, no capítulo dessa medida provisória, a regularização fundiária nos moldes aqui propostos, ela contempla medidas sociais, medidas urbanísticas, medidas ambientais, quando for o caso, que devem constar no plano de regularização fundiária a ser aprovado. Então, a ideia de REURB traduz, a meu ver, muito bem o intuito do governo federal de reurbanizar o país. Não é? À medida que essas medidas de natureza urbanística, ambiental, social, fazem parte e são condicionantes da aprovação da regularização fundiária. Muita gente questiona. Tem um dispositivo que diz que esse tipo de medida ele pode ser, inclusive, implementado após a aprovação do plano de regularização fundiária. E talvez isso não fique muito claro por quê. É justamente traduzindo esse esforço de reurbanização, eles explicam. Tamanha a situação de irregularidade fundiária no país hoje, por mais carente que seja uma área de favela, por exemplo, de uma obra de saneamento ou de uma obra de mobilidade urbana, o prefeito não consegue ir ao Ministério das Cidades contratar o financiamento de uma obra de infraestrutura. Porque aquela situação de propriedade é juridicamente inexistente. O que é que nós estamos fazendo aqui? Permitindo que aprove-se o plano de regularização fundiária, então eu dou uma conotação jurídica àquela área, e como as medidas de infraestrutura previstas no plano, elas podem ser implementadas posteriormente, dá espaço para que a Defensoria Pública, o Ministério Público, o prefeito, pressionem lá o Ministério para a contratação de uma obra de saneamento ou de uma obra de infraestrutura, o que não existiria antes. Então, a nosso ver, esse intuito de reurbanizar está muito presente. Havia uma dúvida quanto à gratuidade, etc., procuramos aqui fazer de forma muito simplista. Então, uma vez sendo a regularização fundiária de interesse específico, o beneficiário, por ser de alta renda, pagará, custeará aquilo, desde os estudos até a implementação de medidas urbanísticas que eventualmente se façam necessárias. Sendo a regularização fundiária de interesse social, ela é inteiramente gratuita, inclusive na parte cartorial, e como os senhores devem ter percebido, os cartórios pediram que fosse criado um fundo para compensação, porque nem todos os cartórios são rentáveis no país, e o CNJ fará a regulamentação dele quando a MP estiver convertida em lei. Pois bem, acerca das figuras de aquisição de direito de propriedade, não é? Criando essa daí, que é a regularização, a legitimação fundiária, é um mecanismo originário de aquisição de direito real de propriedade. É muito importante que seja assim. Por exemplo, não sei se os senhores têm conhecimento, a Amazônia Legal, como é que funciona? É uma área formalmente considerada rural, naquele amplo espaço da Amazônia. Os casos do Pará tem um exemplo claro que eu quero te mostrar. Lá, a terra é da União, mas ela tem uma finalidade urbana. Então, se entendem lá nas prefeituras que era passível de regularização fundiária urbana. Muito bem. A União doa ao município o terreno. E depois, o município doa a unidade habitacional, o terreno, ao beneficiário. O Estado do Pará resolveu cobrar imposto de transmissão por doação. Quem paga? O beneficiário de baixa renda, que tem uma renda de R$ 1.800, que se beneficiou da propriedade daquele imóvel. A ideia de trazer um mecanismo de aquisição originária de direito à propriedade vem superar isto. Da mesma forma que a usucapião, essa é uma operação não tributada. E não é que está a União concedendo uma isenção heterônoma. Eu sou tributarista, inclusive, meu doutorado é nisso. Aqui é diferente. O que nós estamos fazendo é tirando essa situação do alcance da norma. Não constitui fato gerador a aquisição originária do direito à propriedade. Então, buscamos também, nesse momento, tirar aqueles requisitos de prazo e tudo mais. Qual é o suporte fático para que essa norma se aplique? Consolidação urbana irreversível. O que nós podemos dizer hoje é isso. O Brasil contempla como um mecanismo aquisitivo, pela primeira vez, como um mecanismo de aquisição de direito real de propriedade, mais uma vez vislumbrada a realidade, ou seja, a irreversibilidade daquela ocupação urbana ou a sua difícil reversão. Tem muitas áreas, públicas ou privadas,
que tamanho o nível de antropia ali, já tem ruas abertas, já tem eletrificação, já tem saneamento, muitas vezes uma creche construída, muitas vezes com incentivo das próprias pessoas que ali vivem. Isso aí, para o proprietário do terreno, público ou privado, tirar aquelas famílias é um esforço impossível ou irrazoável. O que nós quisemos deixar aqui muito claro é isso. Esses núcleos urbanos informais, quando consolidados, ou seja, existentes até a data de publicação dessa medida provisória, poderão ser objeto de transferência de propriedade por meio dessa figura, a legitimação fundiária, que fica à discricionariedade daquele que promove a regularização. Acabamos o direito de propriedade de forma alguma. Nos moldes propostos aqui na medida provisória 759, não existe nenhum fator impositivo para que a regularização fundiária ocorra por esta figura. Ela é consensual. Então, firmou-se aí um equilíbrio muito fino entre, de um lado, o direito de propriedade, que é constitucional e muitas vezes intocável, deve ser respeitado, e outro, essa situação de consolidação urbana irreversível. Se o proprietário, se o titular daquele domínio estiver de acordo com a regularização fundiária, ótimo, existe um procedimento, a regularização fundiária é feita. Se não for assim, infelizmente, não era possível regularizar aquela área nos termos da medida provisória. Aí, se for área privada, tem um processo judicial de uso capião, por aí vai. Pois bem, legitimação de posse. O que mudou da antiga para essa? Muito pouco. É que a legitimação de posse nos moldes antigos só alcançava aquela hipótese constitucional do imóvel de até 250 metros quadrados para a família que não tenha outro bem e que esteja ocupando por mais de 5 anos. Aqui não. Nós abrimos essa figura da legitimação fundiária, também um mecanismo de aquisição de direito de propriedade, para qualquer caso de uso capião, desde que respeitados os prazos. Por ser uso capião, só se aplica à área privada, porque a Constituição bem diz que as áreas públicas não são usucapíveis. E, nesse sentido, nós ampliamos o alcance dessa figura para fins de reconhecimento administrativo e uso capião. Vejo isso aqui como um avanço, porque nós sabemos, que no milito do Poder Judiciário, o quão longas são as discussões a este título. Criamos esse direito real novo, que é o direito real de laje, tem sido muito criticado. Muita gente quer falar em direito, quer mudar o nome para direito de sobrelevação ou direito de superfície perpétuo. Eu, sinceramente, gosto do termo laje. Eu acho que o direito precisa alcançar o seu beneficiário. Ninguém de baixa renda, que deve ser o maior espectro de titulares de laje, vai chegar numa instituição financeira e dizer: quero aqui hipotecar meu direito de sobrelevação para contratar um financiamento. Isso é inimaginável. Então, acho que o nome laje é muito operacionalizável, é de fácil entendimento e vem realmente curvar o direito civil à realidade daquelas situações em que o mesmo lote há unidades sobrepostas. Pode ser uma violação à lei de direito de condomínio? Não. Nós aqui explicitamente dissemos que é necessário que as unidades tenham acesso independente, não é? E que, por não poder a União atentrar no espectro de competência do município, no que toca a definição de parâmetros urbanísticos, aos municípios caberá aqui tratar na sua lei interna sobre como vai ser operacionalizado o direito de laje. Por exemplo, qual o gabarito de altura da laje? Pode ser que exista um município no país que diga: não quero esse direito do meu ordenamento. Ou meus técnicos de uma determinada prefeitura reputaram que determinado imóvel térreo não suporta a laje. Então, aquele imóvel de cima não pode ser regularizado, porque põe em risco aqueles que moram embaixo. Então, não é uma imposição da União que o direito real exista, né? Ele está aqui como uma ferramenta a ser utilizada pelos municípios quando de interesse for. A ideia que dá um caráter autônomo é muito importante, porque imagine, você regulariza a laje, o imóvel de baixo não pagou IPTU. Pelo artigo 124, inciso 1º do Código Tributário Nacional, haveria uma solidariedade no pagamento. Então, o titular da laje vai pagar o IPTU pelo imóvel de baixo. O imóvel de baixo está hipotecado, eu tenho a laje, uma família totalmente independente, vão me responsabilizar se perder o imóvel, se o imóvel de baixo for levado a leilão, vai levar a minha laje também? Buscamos criar esta autonomia enquanto direito real para isso, para fortalecer a pretensão
titularidade daquele que está ocupando a laje. E pode, nesse sentido, ser transferido a herdeiros, pode ser negociado, pode ser hipotecado, pode ser dado em garantia de qualquer natureza. E o que é muito importante, sempre de forma autônoma, sem que o imóvel de baixo prejudique o de cima e vice-versa. O que faltou, a meu ver, comentei isso com o doutor Renato, e iremos levar essa sugestão ao Congresso. O texto, como ficou escrito na medida provisória, ele trata do direito real de laje como uma faculdade do titular do imóvel existente de permitir que um terceiro construa sobre aquele imóvel. E ficou faltando o direito de manter. Será que eu, por exemplo, que sou um pai, quero construir uma laje, minha construção de baixo suporta, estou dentro do gabarito de altura daquele município, então o projeto seria aprovado. Será que eu sou um pai, quero fazer uma laje para o meu filho, para dar para ele de presente quando ele fizer 18 anos? Será que eu posso manter essa laje? Aparentemente haveria dúvidas nesse sentido. Então nós diremos que é uma faculdade para permitir a construção por um terceiro e também a manutenção desta construção. Muito bem. Acerca da arrecadação de imóveis, gostaria muito que fosse utilizada pelas prefeituras. O que nós vemos hoje aqui em São Paulo, por exemplo, uma infinidade de apartamentos, de prédios nos centros urbanos, nos centros das cidades completamente abandonados, não é? Poderiam muito bem ser arrecadados pelos municípios e, uma vez arrecadados, ser utilizados para habitação popular. É um dispêndio enorme de dinheiro que muitas vezes é feito para manter aquele prédio ali em situação que ele não caia e prejudique as construções circunvizinhas. E o que nós estamos fazendo aqui é tentando dar uma destinação social a esses imóveis aí urbanos. Eu estive com o prefeito de Rondônia há 15 dias e, uma vez implementada essa medida provisória convertida em lei, será de interesse realmente tentar fazer um retrofit em prédios do centro aqui da cidade de São Paulo e convertê-los em habitação popular. Em alguns casos, inclusive, a gente vai formatar um modelo com a administração dos prédios custeados pela própria prefeitura. Eu acho que seria muito positivo, porque nós sabemos hoje as dificuldades orçamentárias que se impõem à construção de casas novas, há um amplo espaço patrimonial já existente, que só precisa de um retrofit, talvez seja mais barato do que construir casa, e que também pode se prestar à realização desse direito social, à moradia digna. Pois bem, quanto ao procedimento da regularização fundiária, eu bem lhes disse, nós retiramos do Poder Judiciário, né? Antes havia uma ideia de cartórios levarem a regularização, quando houvesse impugnação, ao Judiciário. Entendemos que isso seria moroso, e aqui o que nós fizemos? Flexibilizamos o artigo 17 da Lei 8.666, que era aquele que dizia que para a transferência de um imóvel público para um particular era necessária uma previsão legislativa específica, desafetando bem. Nós tiramos isso nesse nosso intuito de desburocratizar a regularização fundiária. Então, permitimos que os gestores municipais transacionem, ou o titular do domínio, seja a União ou Estado, transacionem. É do interesse do ente federativo regularizar aquelas famílias que habitam já aquele imóvel. Agora existe um espaço, e vocês, Defensoria Pública, imprensa, no âmbito da negociação, certamente poderão fazer grande pressão popular para que exista o consenso. Pois bem, nesse sentido, tem uma peculiaridade apenas que eu queria dizer. Quanto aos legitimados, hoje a Defensoria Pública é legitimada a instaurar o procedimento de regularização fundiária, isso é muito importante, não era contemplada antes, ou ao menos de forma muito clara. O Ministério Público também se torna um legitimado a instaurar, em âmbito da Prefeitura, um procedimento de legitimação fundiária. Então, houve uma ampliação nesse sentido. Essa questão da consensualidade é muito importante. Ampliou-se também o espaço da regularização. Como eu bem lhes disse, muitas áreas hoje que têm destinação urbana constam em cadastros do INCRA como rural. Será que por isso elas não seriam passíveis de regularização fundiária por essa medida provisória? Nós buscamos ultrapassar esse obstáculo. Então, hoje, uma vez regularizado aquele núcleo urbano informal, o tabelião, ao proceder aos registros, expede uma notificação para o INCRA, para desafetar como área urbana, para o Ministério do Meio Ambiente, quando for o caso, pelo CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural,
e para a Receita Federal do Brasil para que se pare de cobrar ITR sobre aquela área que agora foi reconhecida como urbana. Isso tudo antes antecedia o início da regularização fundiária. Então, imaginem a perda de tempo que essa burocracia criava, muitas vezes dificultando a ultimação do que é primordial, aí, a entrega da propriedade com as medidas urbanísticas correlatas. Aqui eu trouxe rapidamente as fases do procedimento nos moldes em que está na MP. Um dos legitimados faz o requerimento, o município do Distrito Federal instaura o procedimento de regulação fundiária. Para respeitar o direito de propriedade, intima aquele que, para se manifestar em 15 dias, aquele que conste como titular do bem. É evidente que se o titular do bem não estiver de acordo, não nos cabe retirar dele o bem. Aí há outros instrumentos, como desapropriação e etc. Mas não poderia ser flexibilizado a este ponto. Uma vez efetuado esse contraditório, se estiverem todos de acordo, aprova-se o plano de regularização fundiária, de acordo com parâmetros urbanísticos locais, expede-se a CRF, que é a certidão de regularização fundiária, e essas duas coisas são levadas a um ato único de registro. Imaginem os senhores que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo resolve regularizar a favela de Paraisópolis. E ali tem 10 mil famílias, 10 mil imóveis. E, no molde antigo, vocês precisariam praticar 10 mil atos cartoriais, pagando 10 mil vezes custas cartoriais. Aqui não. Há um ato único de registro. Registra-se o plano da regularização fundiária e a certidão de regularização fundiária, onde fica constando que dentro daquele polígono, o CPF número tal ocupa aquele imóvel que está ali devidamente marcado urbanisticamente, outro CPF, outro imóvel, e por aí vai. Então, há um ato único de registro, que reduz custo e reduz burocracia. Há uma peculiaridade que é importante que se diga, talvez não seja sempre o caso da Defensoria Pública, mas no caso da regularização fundiária em plano de interesse específico, como ela não está atendendo pessoas de baixa renda, ela será sempre custeada. Então, se eu não poderia transferir, por exemplo, patrimônio público a um particular de alta renda, nesses casos haverá prévia. Uma vez acordado o interesse de regularizar, haverá uma prévia avaliação do bem, e nesse âmbito negocial da REURB, o beneficiário vai lá e compra do titular, quando for de interesse específico, interesse social, repito, inteiramente gratuito, sempre custeado pelo poder público. Essa simplificação registral já te falei, e agora, já para finalizar, quero demonstrar como o tema é importante. Não se conhecem estudos do governo federal que tratem desses números, quantos domicílios hoje são passíveis de regularização fundiária. A informação que nos disseram é que haveria hoje um contingente de 100 milhões de pessoas a se beneficiarem por esse instrumento. Nós, lá no âmbito do Ministério das Cidades, nunca fizemos esse cômputo. E aí, aleatoriamente, separamos 2 exercícios para ver quanto de demanda chegava a esse respeito. O Ministério é um forte parceiro, inclusive, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Caso queiram implementar uma medida, podem marcar uma audiência lá, a consultoria jurídica está à disposição, temos técnicos da nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, urbanistas e etc., que também podem nos auxiliar nesse sentido. E, só para vocês terem uma ideia, em 2013, nós recebemos quase 1.400 demandas, que totalizavam uma regularização de 2,5 milhões de domicílios, com 8.850.000 beneficiários. Na nossa gestão, desde que o ministro Bruno assumiu, foram feitas 208 demandas para a regularização de quase 1 milhão de domicílios. Então, percebam, só nisso, você dá quase 12 milhões de pessoas atendidas em 2 anos, num corte exclusivamente do Ministério das Cidades. Aquele número de 100 milhões de pessoas me parece mais palpável e também me assustou à primeira vista. Isso aqui são os números do programa Terra Legal, aquele da Amazônia que eu lhes falei. Lá existe um contingente de quase 240 mil domicílios a serem regularizados, totalizando quase 800 mil pessoas. Era isso que tinha a lhes dizer. Coloco-me aqui novamente num grande intuito de diálogo. Eu tenho passeado pelo país fazendo esse tipo de apresentação e tenho coletado todas as sugestões, comentei isso com o Dr. Renato mais cedo, para que, no momento oportuno, a gente possa levar ao relator e, sendo de interesse lá do Congresso, há um amplo, a meu ver, espaço para que essas sugestões sejam devidamente acolhidas. Então, reforço aqui minha postura de diálogo, quero escutar o que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem a dizer, tomarei nota
e levarei no momento oportuno aos nossos deputados e senadores para que a gente tente dar vazão a isso. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Agora a gente já vai passar direto para a Rosane. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite da Defensoria Pública, querida Defensoria Pública da doutora Luísa. É sempre um prazer estar nessa auditória da Defensoria Pública, todo esse público altamente qualificado. Está ruim? Está ruim? Tá. Dá um feedback, igual o Timaya. Alô? Melhorou? Bom, vamos começar a apresentação, né? Já estou super cansado por uma maratona de discussão dessa medida provisória, mas eu acho que é super relevante. É a primeira vez que tenho o prazer, né, de estar com um representante do Ministério das Cidades. Deixa eu ver aqui. Não. Sai do módulo já. A primeira vez que o Ministério foi muito elucidativa a sua apresentação, e tinha vários aspectos que eu tinha algumas dúvidas, outros eu tinha quase certeza, e eu acho que deu para explicar algumas dúvidas que eu tinha. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, essa apresentação, na realidade, eu estou fazendo, mas ela é produto de um grupo de estudos que vem se debruçando sobre o tema de uma forma voluntariosa, questionadora, de pessoas que trabalham com regularização, outros que são da academia, que estão discutindo sobre esse tema. Tem vários representantes aqui, a Renata, o Gabriel, a Glória, tem várias pessoas que vêm participando desses grupos, e a gente, juntos, estamos tentando entender e compreender qual é o espírito dessa medida provisória e quais os desdobramentos. Então, isso aqui é uma apresentação pública, né, que é o resultado de todas essas discussões. Claro que tem um subjetivismo meu, pessoal, como não poderia deixar de ser, né? Bom, vamos lá. Bom, o que está em jogo, a gente já sabe que é uma medida provisória, que trata de áreas rurais, patrimônio da União, regularização fundiária de área urbana. E vamos falar só de regularização fundiária de área urbana. Tá? Nossa, ficou... Cante bom, parece. Faz a luz aqui, não? Porque não dá para chegar, né? Mas eu leio, não tem problema. Bom, quais são os principais aspectos? Então, eu já vou falar quais são os principais aspectos. São só 12 slides, né? E com nossas ponderações, nossas críticas. Primeiro, por que continuação histórico, né? A regularização fundiária, é importante que se diga, ela não começa com a 759, né? Olha, agora sim nós vamos regularizar, agora sim nós vamos vamos titular, e agora sim vamos acabar com o passivo de regularização fundiária. Isso não é verdade. Isso é uma falácia, né? Porque desde a década de 80, que milhões de pessoas, profissionais aqui tem um público de uma experiência ímpar com a regularização fundiária desde a década de 70. Eu nem tinha nascido ainda, mentira. Então, assim, é uma falácia que toma muito cuidado quando a gente for falar esse tipo de coisa, que começou agora sim vamos fazer regularização. Não é verdade, né? Nós temos o provimento da Corregedoria do Estado de São Paulo, que datam das várias agências públicas e da Corregedoria do Estado de São Paulo, que datam de 1974, né? De regularização fundiária para flexibilizar a 6766, né? O registro especial do artigo 18. Então, isso a gente tem que fazer essa ponderação. Né? Qual é o marco legal que a gente tem? Nós temos o marco legal, é o 11.977, capítulo 3, que é a regularização, que trata da regularização, que é a Lei Nacional de Regularização Fundiária. É importante também que se diga, tem como ele fez o nosso presidente Rodrigo, a história que a gente também fazer outra contrapartida, outra histórico. Que essa Lei 11.977, ela tem um estágio de maturação de 4 anos. Desde 2005, ela foi discutida amplamente com toda a sociedade civil. Eu tenho certeza que quase todos os senhores, pelo menos 90%, conheciam um monte de projeto, o que não conheciam com essa medida provisória, que não tem participação popular. Uma portaria não só espera. Aqui tem pessoas da década de 70 que nunca foram consultadas. Eu acho que é importante a gente falar isso. Sabe por quê? Porque quando a gente consulta, a gente faz uma lei com franca aplicabilidade, muito mais tranquilo. Porque a gente já foi testado. Um olha e fala, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Então, é muito importante. Foram 4 anos para construir o 11.977. E agora que ela começou a dar certo. Porque a lei
precisa de um tempo de acomodação. O Código de Defesa do Consumidor, quantos anos demorou para você ser efeito? O Código de Defesa de 2016 durou até 2002. Em 8 anos você revoga uma lei, sem saber se os instrumentos, sem fazer, não se sabe nem quantos imóveis tem irregulares urbanos no Brasil. O Ministério não sabe. Não sabe. Mas mesmo assim precisa revogar. Então, essas questões nos causam estranheza, porque a necessidade de revogação ela tem que estar muito presente, porque uma ruptura legislativa não é só de uma lei, é de um sistema legislativo. E é um sistema legislativo que é o marco da regularização fundiária no Brasil, que é você altera a Lei 6.015, Lei de Registro Público, você revoga a Lei 6.015, Registro Público, e todo um sistema normativo que torna apto o ingresso de um bairro na cidade formal, com toda a infraestrutura. Porque é importante, o imóvel não tem que ter um título de propriedade de segunda categoria sem infraestrutura. Ele precisa ter um título de propriedade com infraestrutura. Tá? Com um projeto, claro, um projeto bom e claramente definido. Bom, então ele revoga a 11.977, e mais do que isso, todo um aparato legislativo, talvez você soubesse disso, um aparato legislativo com os provimentos das corregedorias, eu não sei se o Rio de Janeiro tinha provimento, depois você pode falar sobre isso, que estavam parados na 11.977, eles caem por terra, né? E aí, você tem os planos diretores, lei de usurpação do solo, lei específica dos municípios, o que a gente faz com ela? Nada. Vamos aguardar todas elas serem alteradas. Ou não precisa de lei municipal? Você acha que a gente municipaliza? Não é. Eu tenho uma lei federal que não precisa de lei municipal? É uma questão que a gente precisa conversar. Não é verdade? Porque a gente sabe que a Constituição de 88, francamente, ela capacitou e empoderou os municípios como o ente que é responsável pelo planejamento da gestão urbana. A União, cabe à Constituição Federal, cabe editar normas gerais de direito urbanístico. E aí, como é que a gente faz? Não, pela regularização fundiária está tudo limpo, não precisa de plano diretor. Né? Então, essa é uma questão muito preocupante para a gente. Não é, eu vou falar de uma forma enfática, não é uma crítica, é só um jeito hiperbólico de expor. Então, eu falo de uma pessoa violenta. Bom, licenciamento ambiental. Existe um obscurantismo nessa legislação, que aliás é o que permeia toda ela, a ambiguidade do obscurantismo. Isso é péssimo, porque o que significa que é jurídica? E quem não é também sabe, todo mundo aqui trabalha, eu sei que quase todo mundo tem ampla experiência em administração pública. Então, você tem uma lei que não é clara, que é obscura, ou ela não é aplicável, ou ela dá margem ao quê? É enxurrada de ações judiciais. E é aquilo que não se quer. Até 2009, a regularização fundiária no país era judicializada. Esse foi o grande lance da 11.977. Lá é a carga, mas até os... E aí, sabe como a gente fazia? Como a gente fazia? A gente aprovava na prefeitura, São Paulo, no lugar PROAB, que não existe a cidade legal, com os mesmos critérios de parcelamento novo. Depois, ia para o judiciário, quando a prefeitura tinha... Aí os juízes pediam para nomear perito, quando a prefeitura tinha grana para ter perito, assistente técnico, claro, nunca regularizava. Acabou com isso. Então, se tornou... É auto-aplicável a regularização desde 2009. Isso que a gente tem que lembrar. Como que a gente chegou até aqui? Isso foi revolucionário. E agora se corre o risco de judicializar todas as ações de regularização, porque os instrumentos não são claros, são ambíguos, obtusos e não inconstitucionais mesmo. Tá? Então, vamos lá. O licenciamento ambiental. Ele faz uma remissão ao... Na verdade, ele remete ao Código Florestal, né? Vou fazer o licenciamento simplificado da 11.977. Só que vocês revogaram a 11.977. E aí? O que se aplica? Tem que ser claro, gente. A gente precisa de clareza nisso. Vamos lá. Clareza por lei, não por decreto. Vamos lá? Você. Mas sou eu. Eu botei em mim mesma. Eu sou muito desobediente. Bom, inclui o conceito de núcleo urbano, tem as definições internacionais, que utilizam nomenclatura assentamentos informais ou assentamentos irregulares, né? Não só internacionais, como a Bíblia também, que a demografia, a ciência da demografia, utiliza esse conceito também. Então, eu acho que seria importante entender de onde que vem núcleo. O núcleo, muitas vezes, o nexo é muito importante, porque
de algo dentro da cidade. Legal. Né? Você empodera com o nome de lucro e, ao mesmo tempo, permite que haja a possibilidade de titulação sem infraestrutura anterior. Então, existe uma coisa incrível. Eu acho que é importante a gente saber, porque a gente tem que saber o início das definições. Da onde vem essa palavra? De onde vem isso? Porque aceitamento a gente sabe de onde vem. A gente sabe que são os conceitos internacionais, conceitos de demografia, da geografia, são conceitos que são amplamente utilizados. Então, isso aqui é importante, a gente quer saber. Tá? Revoga o conceito de ruralização fundiária e dizer que não apresenta nenhum outro. Bom, não preciso nem falar para a importância das leis que estão amparadas em todos os planos diretores, inclusive as leis vazias, que permite a provisão habitacional. Né? Isso vai continuar sendo utilizado, vai requerer o poder público, mas não existe uma justificativa, uma pactuação para que quem disse que a sociedade queria que fosse revogado o conceito de vivência. Né? Ou que fosse alterado, não tem problema, mas que fosse pactuado esse conceito de vivência. Tá? Então, você. Ai, estou cansada, gente, desculpa. Possibilidade de regularização sem infraestrutura. Né? Qual é a possibilidade? Vocês me atendem. O que acontece é o seguinte: pela MP, há a possibilidade de você fazer você ter aprovação municipal por meio do CRF, Certificado de Regularização Fundiária, e isso vai dar origem, esse CRF, né, ele pode ser juntado a um cronograma de obras que vai ser levado a cartório e registrado, tipo executivo extrajudicial. É uma maravilha. Acho que todo mundo aqui já trabalhou ou na prefeitura ou diretor de prefeitura. Fala com o prefeito que não quer titular. Yes! Eu titulo, mas a infraestrutura vai fazer o próximo prefeito. Só que o próximo prefeito não vai ter dinheiro porque aquele não deixou. Aí ele vai substituir o título executivo. E vai substituir. Oi? Tem o dinheiro que eles podem buscar lá no Ministério da Cidade. Cadê o dinheiro? Gosta? Tem lá. Vamos ver. Tem lá, para ser Tá certo. Não, eu estou falando o seguinte: é essencial, e captação de recursos, nem sempre as prefeituras sabem gastar o recurso. E outra coisa, eu não estou falando em plano legislativo, eu não estou falando em plano executivo. Isso aqui é uma lei que vai ficar, além do governo está aqui, aí, agora. Vai ficar por muitos anos. Quero dizer o seguinte: a CRF, quem vai fazer a infraestrutura da favela que eu vou regularizar sem água, sem luz, sem todos os internet, e que a água sai rasgando todos os lotes. A rocinha que entra, vai água para cima, depois ela desce, sai rasgando todos os lotes. O que vai acontecer? Geração de área de riscos. Que é um absurdo. Não, a gente não regulariza a área de risco. Ninguém regulariza a área de risco, mas alguém tem que dar conta do risco. Qual é a conta? O que a lei fala? O que vai fazer com isso? Qual é o plano de risco? O que vai fazer com o risco? Ah, não, o risco vai para lá. Essa expressão de risco deixa o plano de morre depois da definição da construção da prefeitura. Essa probabilidade objetiva, né? Da prefeitura. Tem que fazer que utiliza a lei, porque a área de risco não está coberto. A legislação tem que prever muito clara, cara. Existe manancial, existe risco, existe APP. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Ou é com simplicidade? Tem qual cidade que se pensou quando estava fazendo essa lei? Que não existe manancial, que ninguém bebe água, que não existe área de risco? Bom, a gente tem que pensar nessas coisas. Revoga injustificadamente a demarcação urbanística, ela não está incluída na lei. Não adianta falar que está, porque uma mentira, uma falácia, ninguém consegue. Não é dizendo que mentira é uma coisa hiperbólica de expressão. Ela não está prevista. Vou te dar um exemplo. Se ela fala o seguinte: aqui você tem um assentamento com 20 pessoas. Tá certo? Perudo, o que você quiser. Aqui. A planta vai ser a planta do que eu vou titular. Como é que chama isso? Não sei. E o que da continuidade registrada fica onde? O que vai ser registrado no cartório? Qual é o título? Como é que se chama esse título? Junto com uma lista. E se eu não quiser, e se o município não quiser a lista? E se o município quiser fazer uma coisa, sabe por quê? Eu vou falar, por exemplo, Paraisópolis, você viu que pegou fogo. Você imagina fazer uma demarcação de Paraisópolis? Quantos anos vai demorar? Quantos anos? Você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer com uma sentença que acabou de sair de Paraisópolis, que foi o 11 de agosto. Então, passou há 10 anos atrás, em Paraisópolis. Saiu a sentença agora. A juíza falou sim. Falou sim, acabou de sair a sentença. Pode registrar em nome dos peticionários de 10 anos atrás. 70% não vai mais nada. Tá? Então, assim, isso é muito legal. É um instrumento bacanésimo. Só que é mais um. E não tolher os demais. Mas é mais um. Não é mais um. Porque você tem uma coisa localística, não colocou na coisa que colocou. Vamos lá? Não, pelo menos tem um. Vamos lá,
Vamos por essa aqui, essa questão da gente já falou sobre ela, como você gostou muito grande. Bom, a legislação fundiária é aplicável à RUBS com critérios de custo-benefício, né? Segundo o Sr. Figueiredo, semana passada, ele disse que as pessoas que têm renda até 10 salários mínimos, elas vão ter direito à RUBS. Desde que você seja foreiro, você é veterinária, proprietária e tudo mais. Né? Tem a vontade de a casa própria e tudo mais. E tem uma série de requisitos. Só que na RUBS não tem critério algum. O que é RUBS? Médio e alto padrão. Você pode ser dono do que você quiser, 10 mil imóveis. Você pode fazer o uso pela medida provisória. Então na verdade, a subjetividade do direito à moradia, ela acaba sendo tolhida para a população de baixa renda, que é a população mais vulnerável e que mais necessita do Estado. Discricionário, não tem critério de aplicabilidade. Eu vou dar se eu quiser. Só que se esquece, quem trabalha em prefeitura e quem já trabalhou sabe muito bem que isso é unânime na jurisprudência, que a regularização fundiária ela é o poder dever, é unânime na jurisprudência das prefeituras e um dever subjetivo do morador. Não é assim a prefeitura titula se ela quiser. Discricionário. O que é discricionário? Isso é unânime, é o STF. Se você fala para a prefeitura ou Ministério Público, peça um desfazimento do seu tipo de pela CAIA, seja tipo de qualquer coisa, em 24 horas, sob pena de multa diária, etc. O juiz vai eliminar, entendeu? E assim vai. E aí você fala assim, não, mas eu não. Aí você é prefeitura, é procurador. Não, mas a prefeitura não concorreu para a prática de sorteamento, mas você foi conivente. E essa é a posição da jurisprudência unânime, que não tem. Você pode já tentar achar quanto já tem que ter uma decisão diferente. Umazinha. Para 200 milhões não tem uma. Então você faz uma legislação em que eu adorei para o prefeito, é bacana isso. Só regulariza que é meu amigo. Vou regularizar o cara na base diferente da minha, louco. Né? Vou alimentar o inimigo? Não, são meus amigos, mas infelizmente não é possível. Isso aqui vai cair por terra em 1 minuto judicialmente. Aquisição originária, bacana. Claro, é uma forma oblíqua de uso capital constitucional sem ser para ver constitucional, né? Na verdade é uma PEC. É uma PEC porque se tem uma uso capital constitucional de uma forma oblíqua. E claro, o município já não tem grana, fica com menos ainda, coitado. Tem que pagar ITBI, o próprio coitado. Mas eu acho que não tem que pagar ITBI, mas eu acho que isso é uma decisão. Não sou eu, né? O Constituinte decidiu que em matéria tributária ITBI é matéria do município. Cada município decide o seu. Se o município entende que regularização não é prioridade para ele, o acerto dele. Agora, não dá para a União disciplinar o que é matéria exclusiva constitucional. Eu não sou tributarista, eu posso pôr bobagem, né? Talvez seja. Mas que é matéria exclusiva dos municípios, né? E uma outra coisa, a aquisição originária. Quando foi feita a demarcação urbanística, a demarcação ela é o nome de um procedimento de uma das fases. Foi feito com Sérgio Jacobino, no cartório dele, com muita gente envolvida, o Gabriel Gavaju, temos fotos, temos relatos, temos tudo. E assim, a gente tem muito cuidado com a questão, infelizmente, o fato de a gente não estar aqui para dar opinião. A Constituição Federal privilegia a direito de propriedade como direito fundamental. Antes de falar da função social da propriedade. E a gente tem muito cuidado no trato da propriedade privada. Por isso, muito cuidado. Muito mais do que nossa ansiedade por regularizar, gostaria. E assim, o cuidado com o potencial de prejudicialidade de direitos de terceiros. E por isso que as notificações, o direito não é fácil. Você tem contraditório, você tem para conseguir ter uma garantia de justiça, e uma parte das vezes não tem, muitas vezes não tem. Entendeu? A gente precisa de um pouco de segurança jurídica para poder ter atos que não se desfaçam. Eu não conheço uma demarcação que foi desfeita até hoje. Não conheço. Ou talvez tenha. Né? Porque ela garante o contraditório mesmo que na via administrativa extrajudicial para o cartório. Nesse caso aqui não tem nem 5 anos, né? Então, o que está acontecendo? A gente já sabe o que está acontecendo. O direito de protocolo. Condomínios de garantia de alto padrão, isso vai cair como uma luva, se foi feito para eles ou não, sim.
Mas vai cair com maluco, o que acontece? Você tem grileiros de terras públicas e privadas, que são pessoas muito bem organizadas, o mercado imobiliário muito bem organizado, não acho, né? E que vende condomínio fechado, que vende condomínio para médio e alto padrão. Tá certo? Eles vão, com esse instrumento, vai ser regularizado se o cara comprou no ano passado. Porque ela dá a obrigação da MP. Ou da conversão de lei, ou das duas, não lembro qual que é. Mas, enfim. Então, os grandes setores são. Eu acabei de chegar em Brasília, o que se comenta é que, na verdade, esse dispositivo, eu sei que não foi a intenção dos senhores, não foi. Eu acho que a gente tem que criar instrumentos, mais instrumentos. Mas o que está acontecendo é perigosíssimo. A aquisição originária, ela é bacana, mas ela tem que ter muitos cuidados. Porque o que está se dizendo é que, pela leitura, já estão se contratando até pessoas do mercado imobiliário, juristas para combater isso aqui, para escrever sobre isso, que é o seguinte, que essa aquisição originária está servindo para esquentar grilagem de médio e alto padrão. Que é só a única coisa autoaplicável é isso. Então, assim, é muito cuidado. Talvez não seja, eu sei como é que é. Às vezes a gente pensa uma coisa e sai outra, porque muitas mãos vão ser feitas. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque os 5 anos, vocês lembram que tinha demarcação, matrícula, legitimação, e agora dava 5 anos. Que saco esperar 5 anos. Né? Mas se o cara não tem 5 anos, os 5 anos é o tempo que se opera a aquisição aquisitiva, o direitoso campeão. Então, depois de 5 anos, um abraço. Ele não vai ter. O proprietário não tem mais direito ao direito à nada mesmo. Agora, quem garante que tem os 5 anos? Sabe? Tem que tomar todos os cuidados. E outra coisa, mais de 150 metros quadrados. Então, não é um papel constitucional. Então, essas coisas nos causam um pouco de perplexidade. Mas é claro que vai ter muita discussão, mas estamos começando, conversei hoje com o Renato Leite, nós estamos começando esse processo. Ninguém pode se cansar ainda, porque. Deixa eu passar algo. Agora eu lembrei. Bom, a ausência de equidade de compensação, EUBS e EUBE, né? Então, não tem equidade, uma tem critérios, para pobre tem critério, não, pobre não pode. Justo, belíssimo, né? Tinha um personagem. Para pobre tem critério, para mim não tem. Discricionário, aquisição de notificação de titulares de domínio pela prefeitura. Isso é muito curioso, acho que é complicado, porque existe a ausência de responsabilidade objetiva dos funcionários da prefeitura. Ele vai ter que necessariamente socorrer do cartório, porque os dados tabulares, quem trabalha em prefeitura de todos os portes, sabe que os dados tabulares da prefeitura são horríveis, não são confiáveis, não existe um multicadastro finalitário que englobe prefeitura e. Eu estou falando de modo geral, né, gente? Claro que tem prefeituras de vários tipos de município. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Todo mundo que trabalha no município gostaria de ter um cadastro bem bacanão, já referenciado, mas nem sempre é possível. E aí, então vai ter que, de uma certa forma, se socorrer em concursos para a prefeitura, porque mesmo sejam pequenos, tem custos. Vamos lá. O projeto de titulação é a própria política URB, né, e o que é um problema, a gente tem que ter. Gente, essa legislação, infelizmente, é uma legislação que ela privilegia o aspecto documental da titulação. Ela privilegia e não privilegia o projeto. Né? Essa planta que vai ser feita, os critérios, as normas gerais desse projeto, as normas gerais, pelo menos, isso aí é muito importante para nortear as prefeituras do Rio Forte. Entendeu? Porque isso aqui nós voltamos a ter um decreto lei 58 e 37. Quando vocês lembram do decreto lei 58 de 1937, primeira lei de parcelamento, não lembra, irmão? Não tinha, vai. Aí, aquela lei era uma lei, na verdade, uma lei de parcelamento solo, mais calcada na garantia dos consumidores de lotes. Quer dizer, é a propriedade privada garantindo o desenvolvimento urbano. Isso é uma loucura. É porque a garantia de uma boa compra, na natureza consumerista de consumidor, como instrumento de desenvolvimento urbano. Não. O que faz o instrumento de desenvolvimento urbano, que é o desenvolvimento urbano, são as legislações municipais, é o desenho, é o projeto bem feito, com bons profissionais, que infelizmente muitas vezes as pessoas sempre dá aquilo que desejaria. E isso não é o mapa que define o mapa do assentamento, é a prefeitura, tá?
Bom, mas isso é uma coisa, vamos lá. Ele não apresenta decisão da legitimação de posse. Só mais um segundo, a legitimação de posse tinha que ser área pública. Não sei por que excluiu. Porque não tem uso capião. Mas você vai fazer legitimação de fundiária de área pública, não vai? E por quê? Aí você pode transferir a propriedade por uma uso capião oblíqua? Eu quero, por favor. Vamos lá. Bom, o artigo 62, que veda a regularização de áreas que tenha demanda judicial, né, que vai sobre direitos reais de garantia com ações judiciais, né, que a gente não concorda com isso. Vamos lá. Direito de laje. Direito de laje, eu vou falar muito rapidamente, são 4 itens só. Direito de laje, eu acho que não ficou claro o seguinte. Eu vou falar muito simples, eu estou falando com um público que é altamente qualificado, quem sabe o que eu vou falar. Eu vou falar muito simples. Você tem um projeto, a construção foi feita. Você vai fazer umas build. Aí você vai fazer um projeto que é um retrato daquilo que foi feito. Aí você tem um licenciamento municipal, não tem como decidir, e depois o registro. Essa legislação trata qualquer acordo só. E cadê o resto? Quer dizer, começou o direito de lá de cima, sem a base. Né? Começou sem o pilotismo, sem a fundação. Por quê? Primeiro, tem que fazer umas builds. Quem vai responder? Quem vai ser a responsabilidade da vida? Quem é o profissional? Pergunta para eles quem vai responder. Algum dos senhores assinaria? Uma autoconstrução? Algum? Ninguém assina. Sabe por quê? Porque se você vai saber o que isso aqui não vai cair, você não sabe como foi construído, isso não é demérito. A formação da nossa cidade, a autoconstrução, todo mundo sabe disso. O problema é que simplesmente se esqueceu desse detalhe na hora que eu falei, eu vou tratar dos aspectos registrados, já existe direito de laje, não existe. Não existe nem a laje, nem a primeira laje, nem a fundação desse direito que foi criado. Não existe. Sabe por quê? Porque ninguém vai assinar. Você tem que conversar com o órgão técnico, conversa com o CAL, com o CREA. Tem que conversar, tem que dialogar com outras instâncias. Porque senão, ninguém vai assinar. Segundo, qual é o município que tem legislação? Eles vão exigir como de governo. Como você acha que os profissionais da prefeitura vão assinar essa menor garantia de que eles não vão ter responsabilidade objetiva contra si um projeto de autoconstrução? Isso aqui não está classificado. Então, você está longe de ser criado esse direito de laje. Ele está constituindo uma mera expectativa, infelizmente, porque um dia a gente vai ter que dar conta disso sim. Só que, por enquanto, sabe o que a gente tem que dar conta? Do parcelamento do solo, onde está esse relaxo. Porque isso aqui, considera que isso aqui está isolado no mundo. Só existe um predinho de laje, uma autoconstrução. E pior, quem conhece Heliópolis, quem conhece a favela de Vila Prudente, quem conhece a nossa periferia, sabe como é que funciona. Sabe como é que é a entrada? Pela calçada. Os caras assim, não existe entrada individual. A única hipótese que eu fiz grupo, e aqui eu não sou arquiteta, né, mas tanto conviver, que eu fiz grupo de entrada individual, é quando você tiver um terreno de 45 graus, que dela é autônomo, e um projeto mesmo, de construção habitacional, casa sobreposta, porque então essa hipótese é tão ínfima, mas tão ínfima, que ele não vale ser mais um direito real, porque nunca isso não vai ser aplicado, isso é uma vergonha. Bom, a infraestrutura essencial, rapidinho, ele fala em infraestrutura essencial, mas não diz que ela tem que ser clara. Nós tínhamos um conceito de infraestrutura básica na 6766, mas não é aplicável na 6766. Então, se tira isso, não coloca nada. Vamos lá. Bom, e por fim, eu terminar a minha fala, lembrando o conceito que estava na 11.977, que é um conceito, a gente tem que dar um da professora Betânia Fonseca, do Rio Grande do Sul. Esse conceito veio da doutrina. E por mais que reforme o conceito por motivos desconhecidos, ele vai continuar sendo o nosso conceito de regularização diária, porque ele não se criou nada além disso. A regularização diária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, jurídicas, urbanística, projeto, ambientais, melhoria de qualidade de vida ambiental, e sociais com a participação popular, que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. Eu não vi um momento falar em função social da propriedade, função social da sociedade, da cidade e estatuto da cidade na medida provisória.
e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o nosso conceito e sempre será o nosso conceito. Mesmo que nós temos ele pacificado, porque ele veio da doutrina amplamente utilizada antes da lei. Ele está cacifado por todos nós e é isso que a gente utiliza. Pode passar mais um? Bom, por último, eu só quero divulgar a página que a gente fez no Facebook, que na verdade é uma páginazinha desse grupo, desse colegiado, desse grupo muito bacana, que a gente resolveu, o que nós devemos fazer? Porque nós produzimos de texto, artigo, etc. A gente não tinha mais onde colocar tudo aquilo, e aqui é um lugar que todo mundo tem fácil acesso. Tá certo? Muito obrigado. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Renato Guilherme Góes, ele é advogado, ex-presidente do Comitê de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo, daqui da Secretaria Estadual. Boa noite a todos. É um prazer voltar a essa casa. Então, agradeço a Defensoria Pública, em nome da Defensora Luísa, pelo convite. Agradeço também a todos os presentes para virem aqui discutir um tema muito empolgante. O meu ritmo é bem menos acelerado do que o da colega Rosane, que não sei se ela foi ao banheiro, ela subiu daqui. Foi recuperar o fôlego, mas quem a conhece sabe que ela é uma guerreira da regularização e eu acho que o momento é exatamente esse. Nós temos que se declinar, nós temos que nos debruçar sobre o tema da regularização fundiária urbana para que possamos promovê-la de uma maneira mais eficaz e séria. Agradeço aos demais palestrantes da noite, a presença do Dr. Rodrigo, e eu vou iniciar, antes de, aliás, fazer algumas perguntas aos senhores, eu quero só frisar o que a doutora Luísa já disse. Eu sou advogado, eu sou ex-presidente do Programa Estadual de Regularização Cidade Legal, ex-secretário de Habitação de São José do Rio Preto, ex-coordenador do Grupo de Apoio à Regularização Fundiária do Estado de São Paulo, GARF. Eu não falo aqui em nome do Estado de São Paulo, eu não falo aqui em nome da Secretaria de Estado de Habitação. Eu falo aqui na condição de um advogado estudioso do tema e apaixonado pelo tema. Mas eu começo, então, fazendo algumas indagações aos senhores. E a primeira dela é se uma medida provisória poderia regrar a regularização fundiária. Bem como se uma medida provisória poderia regrar o uso capião de bem público. E o licenciamento ambiental também poderia ser regrado por uma medida provisória? E as isenções tributárias? É permitido uma medida provisória regrar as isenções tributárias? Essa MP regrou. A MP 459, ela regrou todos esses assuntos. Regularização fundiária, uso capião, licenciamento e isenções tributárias. De fato, a regularização fundiária não nasceu da MP 759. Ela não nasceu da MP 459. Ela não nasceu do artigo 40 da 6766. A regularização fundiária, ela nasceu a partir do momento que alguém ocupou o parcelamento do solo sem cumprir lei. A partir desse momento, nasce uma preocupação para o poder público e para o cidadão de resolver um problema habitacional, um problema socioeconômico do nosso país, que é muito grave. Mas o que é a MP 459? É a Lei 11.977. Então, eu quero deixar bem claro que muitas das críticas à MP 759, a meu sentir, são infundadas, porque todas estão já vinculadas a uma MP. E eu serei um que farei muitas críticas à MP 759. Não estou aqui para defendê-la. Por favor. A MP 514, não sei se os senhores enxergam aí, ficou muito baixo, ela também regrou esses assuntos, que é a Lei 12.424. E aí vem as perguntas. Eu continuo trazendo para os senhores perguntas para que todos reflitam sobre o tema. Tem alguma ADI ou uma ação direta de inconstitucionalidade sobre as medidas provisórias de 2009 e 2011, ou sobre a Lei 11.977, ou sobre a Lei 12.424?
alguma regularização fundiária foi anulada ou foi objeto de processo judicial pelos pretensos vícios formais e materiais da medida provisória de 2009? Alguém questionou o licenciamento ambiental previsto na 11977, na MP 459, em razão do quanto está previsto na Lei Complementar 140 de 2011, que é a lei que rege o licenciamento ambiental, que trata da competência constitucional ambiental dos entes públicos? E pergunto mais, quantas regularizações foram feitas de forma plena com base nessas duas MPs iniciais, 459 e 514? E aí eu vou começar a responder. Estado de São Paulo, por favor. Esse aqui é um gráfico disponibilizado no site registradores.org.br. Nós conseguimos criar um cadastro estadual de regularização fundiária no ano de 2012, através de um provimento da Corregedoria, assinado pelo desembargador José Renato Nalini. E ele trata desde o ano de 2001. E eu venho diuturnamente monitorando esse cadastro junto à Arisp, para que os registradores façam a alimentação dele, porque ele é um pouco complexo. Então a gente nota que no ano, até hoje, de 2001 a 2017, isso é tirado na data de hoje, nós conseguimos registrar a regularização de 2.131 bairros. Desses 2.131, eles começaram a nascer aqui as regularizações no ano de 2009, no ano de 2012 o saldo aumentou e assim foi aumentando, chegando a 550 bairros registrados no ano passado. Note-se que a MP 459 ou Lei 11977, ela já começou a produzir efeito. Aí, por que tem esse aumento acentuado? Provimentos da Corregedoria do Estado de São Paulo. Eles fizeram valer os ditames da Lei 11977 dentro do Estado de São Paulo. Por favor. Mais um. Mais um. Agora é um outro gráfico do mesmo período. Lá nós falamos da quantidade de bairros regularizados que foram levados a registro. 2.131, algo assim. E aqueles bairros geraram 205 mil unidades habitacionais. Regularizadas, tituladas, não. 205 mil matrículas foram abertas em razão dos 2.000 bairros registrados no Estado de São Paulo. Notem a discrepância. Vamos lá. A quantidade de unidade. Agora sim, quantas foram efetivamente tituladas? Quantos moradores do Estado de São Paulo efetivamente receberam uma regularização jurídica? Uma das fases da regularização fundiária. Apenas 25 mil. O gráfico anterior falava em 200 mil unidades habitacionais. Apenas 25 mil, algo de 10%, se efetivou em respeito a um direito social de moradia. Apenas 10%. E também tomando por nota o aumento a partir dos provimentos paulistas da Corregedoria. Isso, por favor. Vou trazer mais números ainda antes de entrar. Município de São Paulo. Pode abrir todos até aí. Até aí. Município de São Paulo. As informações que eu tenho é que o município de São Paulo, até hoje, os colegas de São Paulo podem me corrigir, fizeram apenas 30 demarcações urbanísticas plenas registradas. E algo em torno de 200 legitimações de posse. Depois eu vou explicar por que dos números. Estado de Goiás, eu falei com o responsável da regularização fundiária do Estado hoje, que é nosso amigo Murilo. Sabe quantas demarcações o Estado de Goiás fez, desde a 11977 até hoje? Uma. Aliás, está no cartório, não acabou. Santa Catarina. Santa Catarina não aplica a lei 11977. Santa Catarina tem um provimento da Corregedoria Geral de Justiça que faz uma judicialização da regularização fundiária. Tem petição, tem advogado, tem oitiva de testemunha, tem Ministério Público e tem sentença. Encaminha-se a registro uma sentença no Estado de Santa Catarina. E eu ouvi lá quando fui palestrar. Distrito Federal. Estávamos em Brasília segunda e terça discutindo a medida provisória
com a relatoria e com os consultores jurídicos do Senado. E participou da nossa reunião os responsáveis pela regularização fundiária do Distrito Federal, o secretário de Estado, Tiago, e o presidente da Intercap, Terracap, Júlio. E a primeira pergunta dos consultores jurídicos do Senado, que são os responsáveis pela elaboração do relatório sobre a viabilidade da MP ou não, foi: qual é o impacto da Lei 11.977 no Distrito Federal? E eles nos responderam: nenhum. Qual é o impacto da medida provisória 759 no Distrito Federal? E eles responderam: nenhum. Mas como assim? Aí eu indaguei. Nós temos uma legislação própria e não aplicamos nem a anterior e nem essa. Estamos querendo aplicar. Só que, apesar desses pífios números de regularização fundiária, para mim, insignificante, praticamente zero, mesmo os do estado de São Paulo, onde se vê 200 mil matrículas abertas e apenas 25 mil pessoas com um bem no nome, a gente se depara com uma demanda de 30 milhões de domicílios, como o próprio Dr. Rodrigo trouxe na apresentação dele. Nós temos metade dos domicílios urbanos irregulares no nosso país. Isso não sou eu quem fala, é o IBGE. Certo ou errado, está lá. Isso representa de 80 a 100 milhões de pessoas em irregularidade fundiária. Esse número, comparado com esses números e dos números do estado de São Paulo, fizeram com que eu imaginasse alterações necessárias à lei da regularização fundiária nacional. Eu não podia crer que nós tínhamos uma lei desde 2009 e os reflexos positivos fossem tão pequenos. Falar em 25 mil unidades no universo de 200 mil, falar em uma demarcação urbanística num estado, falar em 30 na cidade de São Paulo, eu achei que isso não estava correto. Estava faltando algo. E comecei a imaginar o que faltava na minha visão de estudioso da regularização fundiária. Para mim faltava um procedimento administrativo mínimo. E aí, a nossa colega Rosane, que me perdoe, e agora nós vamos começar as contradições com você e com o nosso colega Rodrigo. A Lei 11.977 já dizia que o município poderia fazer a regularização fundiária independentemente de ter lei própria. Todavia, não trazia um rito administrativo mínimo para nortear aqueles municípios. E era um dilema que eu encontrava no Cidade Legal quando ali presidia. O município falava: olha, eu quero fazer. E a lei fala que eu não preciso ter nada, a lei federal. E o município não tinha nada. E como regrar isso? Então eu imaginava uma falha da 11.977 e imaginei que precisava criar um procedimento administrativo mínimo. Bem como uma previsão de um rito registral detalhado com prazos. Porque eu vi que a pouca eficácia do Estado de São Paulo na regularização fundiária derivou mais dos provimentos paulistas do que da própria legislação federal. Então, só que um provimento, ele é um ato de um homem só, de um Corregedor-Geral de Justiça. Então, para que se a regularização fundiária se torne efetiva e segura, essas regras registrais deveriam estar numa lei federal e não em um provimento. Assim como, vendo que nada é titulado na regularização fundiária, eu achei que era necessária a criação de um instrumento jurídico eficaz que pudesse definitivamente colocar o imóvel na formalidade para que gerasse circulação de riqueza entre aqueles moradores, entre o morador e o poder público, porque, a meu ver, a regularização fundiária ela é muito mais do que um programa habitacional. Hoje, a irregularidade fundiária é um entrave ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E o nosso país não vai para frente enquanto os nossos governantes não enxergarem isso. Enquanto se investir 300 bilhões de reais, que foi um investimento no Minha Casa Minha Vida, para a provisão de moradias, que atendeu apenas 4 milhões de moradias, e se investir, ou melhor, prever um investimento, como o Silvio Figueiredo me corrigiu em Santo André, 4 bi para regularização e gastar apenas 300 milhões, o nosso país, com perdão da palavra e da filmagem, não vai sair da merda. Isso está errado. Nós temos, sim, que priorizar a regularização fundiária como a solução do nosso país. Enquanto nós tivermos metade dos nossos domicílios vivendo na informalidade, a população do nosso país,
não vai ter resultado prático nenhum. Então, nós temos que esquecer regularização fundiária como programa habitacional. Nós temos que imaginar como a salvação do nosso país. Nós temos que levar esse recado aos nossos governantes, sejam eles municípios, sejam eles governantes do Estado, sejam eles representantes da República. Nós precisamos investir em regularização fundiária, sim. Precisamos fazer casa nova? Precisamos. Mas nós precisamos melhorar o déficit e a qualidade habitacional do nosso país. A definição de área pública como critério de destinação. Eu não me conformava, a Lei 11.977 exigiu uma lei municipal para falar que aquele bairro irregular estava no perímetro urbano, considerando que ele estava lá há 20 anos, com lotes de 10, 20, 30, 50 metros quadrados, com nenhuma plantação, nada. E o Estatuto da Terra sempre nos disse, só é rural o que se planta e o que se colhe. E ali não se colhia nada. Então eu achava que era uma burocratização do procedimento, exigir uma lei simplesmente para reconhecer que aquela área estava no urbano, quando visivelmente ela já era urbana. Por isso nasceu, e a Rosane perguntou quem foi o autor da expressão, fui eu. Eu sugeri a substituição da palavra assentamento por núcleo urbano ilegal. Ficou muito pesado nas nossas reuniões a palavra ilegal. E o desembargador de São Paulo, então, sugeriu a palavra informal. Eu não tenho receio algum de falar isso. Eu vivi a MP 759 de agosto, quando conheci o Rodrigo e o ministro, até dezembro, quando me decepcionei com o que vi. E achei que eu ia parar de mexer com isso. Tamanha decepção. Mas a Rosane ficou no meu pé, o Flausilino ficou no meu pé, as minhas técnicas que aqui estão, Daniela e Candelária, continuaram no meu pé. E eu, então, comprei a briga e fui para o Senado. E estou lá, bancando do meu bolso, semanalmente, a briga lá no Senado, com o relator, com comissão técnica, com o Rodrigo. Eu pedi para ele vir antes para a gente ficar conversamos bastante, para tentar alinhar e salvar a regularização fundiária do Brasil. Eu falei a ele e falo a todos, a medida provisória, nos modos que se encontra, ela vai travar a regularização fundiária do Brasil, com o devido respeito à autoridade dele e de todos os outros que pensem de maneira diversa. Mas eu vivo regularização fundiária. Eu atendo 470 municípios por mês aqui. Eu cuido de mais de 2.000 bairros hoje em regularização fundiária. E tem mais 8 aguardando na fila. Achei também que a 11.977 precisaria enfrentar melhor a questão do licenciamento ambiental. Porque São Paulo não conseguiu produzir com a 11.977 o licenciamento ambiental. O Estado de São Paulo, ele fez muita lei própria para regrar. E nós, o pessoal da CDHU que está aqui, representada pelo superintendente Guilherme, sofremos demais. Por quê? Porque os moradores nos cobram, os prefeitos nos cobram, e eu não. O Estado não consegue resolver esse problema. Então eu achei que a próxima lei teria que enfrentar a questão do licenciamento ambiental. Achei também, e cheguei a sugerir à comissão, a criação do plano de regularização. Eu não sou favorável à expressão projeto de regularização. Para mim, regularização fundiária se planeja, se estuda, se identifica problemas, fases e soluções e se executa conforme as previsões orçamentárias e as possibilidades. Então, eu briguei muito lá no Ministério das Cidades para a gente usar a expressão plano e detalhar cada fase do plano, para não ficar como projeto. Também acho que a lei anterior faltou regrar a fiscalização, regrar a responsabilização do agente político e o agente público que permite o surgimento de bairros irregulares. E detalhe, hoje no estado de São Paulo nasce bairro irregular. Imagina no resto do Brasil. Hoje, com CETESB, com Polícia Ambiental, com 645 municípios, nascem bairros irregulares. E não é na capital de São Paulo, não. É em cidade de 2, 3 mil moradores. Que o pessoal fomenta a informalidade. Por quê? Por falta de fiscalização, por falta de responsabilização do agente público e político que permite, e por falta de conscientização. A regularização fundiária, ela se pauta num tripé, a minha visão. É resolver o passado, fiscalizar o presente e conscientizar para que o futuro não tenha mais. Enquanto uma medida provisória não tratar disso,
como a 11977 não tratou, e a meu ver a 759 também não tratou, o nosso país não tem futuro. Por favor. Eu sugeri também nos moldes de São Paulo a criação de um cadastro nacional de regularização. O doutor Rodrigo bem disse, o Ministério das Cidades não tem os números. São Paulo não tem os números, nós temos um número de parte de registro. Nós não sabemos efetivamente o tamanho da irregularidade do Brasil. Enquanto não encararmos isso com uma lei nacional falando, município, você quer dinheiro para regularização? Que o doutor Rodrigo já franqueou que tem e vai liberar. Todo mundo ouviu. Sem reais. Não há para a regularização, para as medidas urbanísticas. Enquanto não se vincular, município, você quer dinheiro? Cadastre a sua demanda fundiária, nós não vamos saber o tamanho do nosso problema e qual é a solução dada. Pensando em todas essas alterações, a ideia nossa inicial era criar um estatuto da regularização fundiária urbana. Concentrar em um único texto de lei todas as fases, todas as soluções, desde fiscalização e até parte criminal, que não poderia vir por medida provisória, mas prever isso e encaminhar um projeto de lei. Por isso, eu falo, e não tenho vergonha nenhuma disso, e reconhecer, eu fui favorável e sugeri a revogação do capítulo 3 da 11977. Eu fui favorável e sugeri a revogação do capítulo 12 da 6.015. Por quê? Porque eu imaginava que tudo estaria dentro de um estatuto de regularização, com normas de transição. Eu não sou irresponsável a ponto de falar, não, revoga isso aqui, é outro governo. Eu não sou governo, eu não tenho filiação política partidária. Eu sou um advogado, como disse, estudioso e apaixonado pelo assunto. Então eu sugeri a revogação disso, mas sugeri também a criação de um capítulo específico para as transições. Como faz com a demarcação que vai deixar de existir, que eu sugeri também que deixasse de existir? Como vai fazer com os processos que estão no cartório, as legitimações de posse já registradas, enfim, tantas outras. Aí veio a MP 759. A meu ver, deixou o conceito de reúbe genérico. Para mim, o conceito está muito próximo do da 11977. Excluiu toda aquela parte de princípios, função social, esse tipo de coisa. Mas eu acho que precisava melhorar. Não trouxe um rol de princípios norteadores da REURB. Eu defendo que tenha. Tem que falar assim, em função social da propriedade, em função social da cidade e tantos outros princípios para nortear o legislador, o aplicador dessa lei, a buscar a regularização fundiária. Certo ou não, nós vivemos num princípio, ou num país onde talvez não seja mais um país da legalidade, mas um país da principiologia. Porque os julgamentos são feitos com base em princípios. Ah, não, afasta essa lei por causa do princípio tal, afasta aquela por causa do outro princípio. Então eu achava que era essencial que tivesse esse rol de princípios. E não, como veio, com o devido respeito, eu ainda não descobri quem escreveu isso, estou buscando. Princípio da competitividade na regularização fundiária. Princípio da complexidade funcional. Eficiência energética. E eu tenho perguntado para todo mundo que eu conheço que trabalhou na MP para ver se alguém me ajuda a responder. E ninguém assume. Eu estou assumindo aqui as minhas manifestações. Vamos lá. Não trouxe um rito administrativo detalhado que eu imaginei que era necessário. Quando o ministro Bruno assumiu, então logo eu tive a oportunidade de agenda com ele, eu fui a Brasília. E rascunhei a ele, entreguei despretensiosamente, um plano nacional de regularização. Falando o quê? Eu estudei a legislação e acho que ela precisa ser alterada. Foi das propostas de equacionamento que eu propus a ele. E naquele momento ele falou, então vamos criar uma comissão, vamos ouvir várias pessoas de vários estados para buscar uma atualização. Assim nasceu o grupo de trabalho lá do Ministério das Cidades, e o Rodrigo está aqui para testemunhar isso, ele estava presente. Por quê? Porque eu imaginava, como eu já relatei atrás, todas as alterações que eu achava que era essencial para a regularização sair do papel e efetivamente funcionar. Mas, a meu ver, a MP não trouxe o rito administrativo. Ela fala em fases e delega para o decreto. Assim como o rito registral. Ela fala em algumas coisas, algumas fases registrais e diz que um decreto vai regulamentar os efeitos dos atos de registro. Isso, para mim, é muito perigoso. Registrador, ele é um cara muito técnico, muito difícil de lidar. Os senhores vivem isso no dia a dia. Eu vivo.
E eu acho que hoje os grandes amigos meus são registradores, porque eu sou chato igual eles nos processos de regularização que passavam pelo Estado na minha mão. Passam pelo Estado enquanto estava comigo. E eu acho que tem que estar na lei. Isso eu levei. Isso foi uma frustração da minha parte, eu não ver estar contemplado na medida provisória um rito detalhando prazo específico. Porque quando o registrador ele não quer fazer a regularização fundiária, porque é gratuita, ele não faz. Eu tenho regularização fundiária que está há 2 anos no cartório. Você tem quase que brigar com o registrador. Então eu sugeri a previsão de prazos. Ó, se a matrícula é sua, você identifica o confrontante e em 15 dias você notifica os confrontantes. Ah, não, em 6 meses, em 2 anos. Não, é 15 dias. É uma função pública e ela tem que ter regras. E, a meu ver, as regras têm que estar na MP. A legitimação fundiária, eu também reconheço que foi criada aqui em São Paulo, numa madrugada, porque nós trabalhávamos das 17 horas da noite às 5 horas da manhã, para não atrapalhar a rotina dos profissionais que estavam atuando numa elaboração de minuta, despretensiosamente. Tínhamos desembargadores, tínhamos juízes, registradores, tinha eu, mas nós trabalhamos noites adentro, reiteradas vezes, madrugada adentro, e eu lembro quando nasceu a legitimação fundiária. A legitimação fundiária foi escolhida pela mesma pessoa que escolheu o nome demarcação urbanística, Rosane. Quem escolheu o nome demarcação urbanística? Sérgio Giacomino. Porque eu não participei, se ele contou. Quem escolheu o nome legitimação fundiária? Sérgio Giacomino. Como nasceu a legitimação fundiária? Citando um exemplo do registrador Fausilino, de um direito espanhol que falava na reanudação do el tracto sucessivo, que falava da necessidade de um instrumento legal superar aquela quebra da continuidade registral. E assim começamos a desenvolver a ideia de legitimação fundiária. Todavia, ela veio na medida provisória, na minha humilde forma de pensar, de maneira totalmente equivocada. E até inconstitucional, enquanto não resolvida a questão da discricionariedade. Não se pode prever a perda da propriedade de um e o ganho do outro de modo discricionário. Eu acredito, sim, que a lei pode trazer formas de perda da propriedade, desde que tenha requisitos pré-definidos e objetivos na lei. A MP, a meu ver, não enfrentou o licenciamento ambiental. Substituir a palavra licenciamento ambiental, que estava na 11977, pela palavra aprovação, não resolve o conflito que tem com a Lei Complementar 140 de 2011. Isso tem que ser enfrentado, como eu levei a sugestão no início. Nós temos que olhar e ver como fazer uma regularização fundiária, alcançando um licenciamento correto. Regularização fundiária não pode ser objeto de licenciamento de obra nova. Regularização está implantada, tem que se buscar meios legais para se solucionar essa questão. E, a meu ver, não é substituindo a palavra por aprovação que vai resolver. Impediu a regularização da gleba judicializada. É o artigo 62 que a Rosane já disse. Não dá para entender aquilo. 99% dos processos de regularização que eu analisava nos programas da Legal tem bloqueio, tem hipoteca, tem disponibilidade, ou seja, a regularização fundiária, se vigorar esse artigo 62, se ele for aprovado e convertido em lei, ela acabou, ela se judicializou. Nós perdemos qualquer possibilidade de fazer regularização administrativa. Câmara de Prevenção e Conciliação Municipal. Também achei uma ideia que não dá para usar. Por quê? Não que o município não tenha capacidade de conciliar, mas ela vincula ao advogado público. O advogado público é um funcionário contratado pelo município. Ele é capacitado e treinado para defender o município, não para conciliar contra o município, que, em regra, é o principal agente promotor da regularização. E um detalhe que foi discutido muito em Brasília essa semana. Não sei quantos municípios no Brasil, dos 5 mil tantos municípios, tem essa situação, mas em São Paulo, acho que 80% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Municípios com menos de 50 mil habitantes, eles não têm procuradoria municipal concursada. Eles têm aquele advogado que era o advogado do candidato a prefeito, que fez a campanha e é comissionado depois para assumir a procuradoria. Ele não vai deter conhecimento, capacidade e autonomia para conciliar contra o agente público do prefeito ou contra o poder público municipal. Então, a meu ver, a Câmara de Prevenção e Conciliação, que foi autorizada a criação pelo MP, ela não vai surtir o efeito necessário. Assim como notificação e análise de matrículas.
Eu lido com isso diariamente. É dificílimo ler transcrição, matrícula. Município algum tem condição de fazer isso. Município algum vai ter condição de fazer cadeia possessória, filiatória e ir buscando na circunscrição anterior para achar a origem da matrícula e chegar, são esses os confrontantes que têm que ser notificados. Isso, quer queira, quer não queira, é uma atividade do oficial de registro de imóveis. Se ele é remunerado ou não é remunerado por isso, é outra questão. Eu não acho que ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Aí ele pode ganhar milhões, sorte dele que passou no concurso, azar o nosso que não passou. Agora, nós não podemos falar, não, como você ganha muito, faz de graça. Eu não sou a favor da regularização fundiária gratuita. Esse mito, ao meu ver, tem que acabar, esse estigma. Regularização fundiária não é uma questão de pobre ou rico. Regularização fundiária é uma questão de direito urbanístico, é uma questão de desenvolvimento socioeconômico de um país. Enquanto nós não enfrentarmos e resolvermos isso, nosso país vai continuar, vocês sabem aonde que eu já falei. Não trouxe as disposições transitórias necessárias a superar a revogação dos capítulos. Isso eu já disse também. Finalizando a minha rápida manifestação, eu quero falar um pouquinho do conceito de regularização plena, ou de uma crítica que a MP 759 vem sofrendo, dizendo que ela só primou por titulação. Eu participei do grupo, como aqui reconheci, eu criei núcleo urbano, eu participei de legitimação fundiária e tantos outros instrumentos. E eu não vi, como eu tenho acompanhado todos os debates, todas as críticas, eu gosto do diálogo, por isso que eu sou amigo da Rosane. Ela vai lá e eu fico cutucando ela, que ela fica lá no WhatsApp pela câmera e eu fico assistindo do outro lado, no meio das palestras. Mas quando nós começamos a idealizar e construir uma minuta que foi apenas utilizada como ideia na 759, não foi a minuta desenvolvida aqui em São Paulo que foi aproveitada e publicada, foram apenas algumas ideias nossas, nós não pensamos em afastar a regularização ambiental, urbanística e social. E eu não vejo que a medida tem esse defeito. Eu reconheço defeitos nas minhas atitudes, reconheço defeito na MP 459, lá de 2009, reconheço defeito na MP 759, mas eu não vejo isso como uma crítica correta. Assim como eu vejo, ontem eu estava assistindo pela internet, lá a Rosane e outros colegas falarem lá em Brasília, no IAB, e alguém falou, não, essa medida provisória foi feita especificamente pelo Distrito Federal. Não participou de uma reunião no Distrito Federal. Não participou, não tem vergonha nenhuma de falar, tem que mentir. Aí vem o outro falando, não, essa medida provisória foi feita pelo TJ de São Paulo. Não foi feita pelo TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo não tinha 300 embargadores às 4 horas da manhã trabalhando em sugestões. Não foi. Essa medida provisória foi feita por parte de um grupo, com a colaboração do Ministério das Cidades e com parte da Casa Civil e tantas outras que aí eu não conheço. Eu acompanhei até a fase do Ministério das Cidades. Mas essa é uma crítica que eu acho que não existe. E eu quero mostrar por que eu acho que não existe. A MP 459, que é a Lei 11.977, ela fala aqui que tem que ter um projeto de regularização fundiária. A MP 759 fala também que tem as mesmas coisas. Ontem eu recebi essa crítica lá do Distrito Federal. Mas o projeto não fala nada da 759. Fala sim. É que ele não está tão organizadinho. A MP, ela ficou bem bagunçada, tudo espalhada, mas ela tem mais proteção ambiental, urbanística e social do que a 11.977. E vamos olhar isso. Áreas ou lotes, o projeto de unidades imobiliárias, vias de circulação, compensações urbanísticas, está mais para baixo do outro texto. Vou mostrar que tem compensação urbanística e ambiental na 759. Adequação, aí continua, o projeto da 759, adequação da infraestrutura, cronograma físico de obras e serviços, tem que ter no projeto a partir de agora. Não se admite projeto de regularização sem cronograma. Se alguém vai cumprir, é outra conversa, mas está na medida. Por favor. Voltou. Não será regularizada áreas não urbanizadas. Elas serão estudadas e planejadas. O dar o título não é regularizar. O dar o título é vencer uma fase jurídica da regularização. A regularização plena, ela só termina quando é feita todos os estágios. Aí a 11.977 continua.
que o município elaborará requisitos, tal, mesmo cronograma físico. A 759 continua. Tem que prever... Volta um pouquinho, só para ver qual que é o carro aqui. Por favor. Aqui. Na REURB, deverá definir quando da aprovação... Por favor. Pode ir. Pode ir. Implantação de infraestrutura essencial, que faltou o conceito de infraestrutura essencial. Eu sugeri essa expressão, infraestrutura essencial, para não confundir com a expressão de infraestrutura básica da Lei 6766. Todavia, eu sugeri também os incisos que definiam infraestrutura essencial, mas não veio. Quiçá venha no decreto. Apesar de achar que eu tenho que ficar aqui. Aí ela continua. Implementação de medidas de mitigação e compensação. A questão do risco, ela também tratou que tem que ser feito estudo nas áreas de risco, a fim de examinar a possibilidade de eliminação, correção ou administração do risco, sob pena de não ser possível a correção, a realocação dos ocupantes pelo município. Vamos lá. E continua. Instaurada a REURB, compete ao município aprovar o projeto, que deverão constar as responsabilidades de cada um dos envolvidos. O pronunciamento da autoridade competente, a meu ver aqui, município, deverá indicar as intervenções a serem executadas, além de aprovar o projeto que traz tudo aquilo lá. Enfim, encerrando a minha fala, eu acho, repito, que ela tem que ser corrigida de maneira urgente e agora. Por isso eu venho provocando debate em vários órgãos do Estado e fora do Estado, para que isso seja discutido. Eu acho que ela tem que ser melhorada muito. Eu acho que a 11977 teve todos os seus méritos, mas o sistema de regularização ele não termina em uma e não acaba na outra. Virão outras. O que nós temos que focar é para cada vez mais produzir texto legal que faça efetivamente uma regularização. E uma regularização fundiária que beneficie não o governo A, não o governo B. Que beneficie o maior número de pessoas que necessitam da regularização. Porque beneficiando essas pessoas, o Brasil vai para frente. Se não beneficiar, o Brasil só vai afundar. Boa noite, muito obrigado.